Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior e também o Buscando o Primeiro Milhão, né? Então, hoje nós vamos fazer aqui o vídeo sobre o fechamento do mês de março. Então, mês de março foi um mês bem sangrento, né? Vários circuit breakers e tudo caindo, né? Então, vamos ver como é que ficou o resultado da carteira? Sem desespero, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos começar pela carteira do Brasil e o consolidado de toda a carteira, né? Então a gente vem aqui, ó, no site do Buscando o Primeiro Milhão, dentro de carteira de investimentos aqui, a gente consegue então ver o resultado. Aqui é o resultado total, né? Então olha só, vamos passar rapidinho com a BBSE, né? BB Seguridade, papel muito bom, já me pagou muitos dividendos. Preço médio em 27,49, então fechamos março com 9,60 de queda, né? Em compensação, Ambev fechamos com 30%. Banco é sempre bom, né? Então Itaú 3. Cielo é o caso à parte, a gente já vem com uma rentabilidade negativa aí de mais de 70% há muito tempo, então não vou nem considerar muito. Odontoprev, ó, ainda fechei bem no positivo, Itaúsa também, Bradesco já estava quase 10% negativo. Bom, Resseguro Brasil também é um caso à parte, né? Daria um vídeo aqui de uns 20 minutos só sobre esse caso aqui, mas tá ali, ó, quase 10%. Itaúsa, Grendene também, ó, tem um preço muito bom de Grendene, com todas as quedas ainda ficou no positivo. Porto Seguro também negativo 16%, o EGI, Fleury, Neo Energia ainda estava no positivo, M Dias caiu 17% e a Petrobras que foi novidade na carteira aí. Então, eu comprei algumas coisas agora em março, né? Um pouco de Fleury, EGI, Petro e uma quantia considerável de Itaúsa 4. Isso aqui vai vir tudo para o mês que vem. E aqui então a gente tem a divisão da carteira. Então continuo com o BBSE ainda, né? Uma posição bem grande, né? Que mostra aqui, ó, que o ramo de seguradora, que no caso aqui é Porto Seguro, BBSE e Resseguro Brasil, está aqui ó, com 26%. E o banco ainda domina com 31,8%. Né? A saúde aumentei um pouquinho só aqui, alimentação e bebida também não teve muita coisa, e energia que também que aumentei bem pouquinho, agora está na hora de aumentar um pouco de consumo cíclico. E commodity que entrou na carteira não estava, mas agora tem aí a Petrobras na carteira. Dos fundos de investimento imobiliário, então, tem uma coisa interessante aqui para mostrar. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Então, olha só, de cima para baixo são os mais antigos, né? Então, o BBPO foi o primeiro fundo que eu comprei, depois BPFF11 e assim vai. Nesse tempo aqui eu fiz subscrições de várias delas, né? De FEX, MXRF, BTLG, que era o TRXLL. Então, tem vários ativos aqui que eu comprei em épocas diferentes. E a gente observa que, olha só, com essa queda toda que teve, né? Aqui para o final, olha, o yield atual está maior do que o yield on cost. Por quê? Porque eu comprei há pouco tempo, então eu comprei num preço maior do que o fechamento. Então, olha só, por exemplo, uma 11, preço médio de 102,50, mas o fechamento foi 81,97. Com isso, né, pagando 50 centavos, me dá aí uma porcentagem de 0,6%. Mas o meu yield on cost, como eu paguei mais caro, né, antes dessas quedas todas, ficou em 0,49. Então, quando a gente observa um pouco lá para cima, ó, por exemplo, já BBPO, né, mesmo com as quedas, está muito acima ainda do meu preço médio. Então, está aqui em 1%. Né? Então, enquanto no preço atual está 0,7%. E assim, tem o meu yield on cost aqui. Quase tudo, né, ou melhor, tudo fechou no negativo, né? Tive uma queda muito expressiva também nos fundos de investimento imobiliário no mês de março. E aqui ficou então a divisão da carteira, né? Tá ali, a LZR ainda dá pouquinho, comprei mais um pouquinho agora, vamos ver como é que vai se comportar, estou aumentando um pouquinho de posição, né? Para diminuir um pouco a exposição em papel. Apesar que, se a inflação subir, MXRF, FEX, VRTA, esses aqui, né? Vão me dar uma rentabilidade maior aí no curto prazo, que eles são atrelados aí principalmente à inflação.
E a carteira aqui consolidada, a gente observa, ó, ações no Brasil, ó, menos 28,67%. Dos FIs, menos 16,44%. A única coisa aqui que estou considerando, inclusive o aporte, né, é a Previdência, porque o aporte é constante, né, então a variação aqui ia ficar difícil fazer o cálculo, então eu deixei com aporte. Mas, se o aporte é constante, a gente percebe que a rentabilidade foi negativa, né, porque está bem diferente do mês anterior. Aporte em dólar, então, e o total em reais, né, tá aqui, ó, a carteira inteira recuou aí 15%. Quando pega aqui o total em dólar convertido, olha só que bacana, o dólar subiu muito, então a carteira fechou só com 0,12 de queda, né? E aqui, somando o que eu tenho no Brasil com o que eu tenho no exterior, a carteira toda recuou 8%. Então, essa diferença aqui, basicamente, de 7%, né, de menos 15 aqui para menos 8, foi o hedge do dólar. Foi a alta do dólar. E aqui, por fim, eu tenho então a divisão, olha lá, agora com todas essas quedas aqui, e o valor do dólar que subiu, passei para ter 51% do meu patrimônio no exterior. 14% de ações no Brasil, 22% em FI. Reparem que ações caiu muito mais, né? Apesar de FI ter caído muito, ainda é um pouco mais resiliente que as ações. Aqui também está dividido aqui por pós-fixado e o IPCA, né? E aqui o que está em renda fixa ainda, tem o CDB ainda que vence, acho que ano que vem, se não me engano, no final desse ano. Aqui o que está em renda variável no Brasil e aqui tudo que está no exterior e considerando também o caixa. Então esse aqui foi o consolidado e a carteira no Brasil, né? E esse aqui é o último gráfico dessa parte, que agora eu vou falar dos investimentos específicos no exterior, que eu gosto de olhar. Então a gente vê, por exemplo, ó, 2020 é o roxo. Olha aqui, de janeiro, fevereiro, março. Olha só a tendência aqui, ó, como o patrimônio recuou aqui, ó. Estão vendo? Olha aqui, de janeiro para março, ó, negativo. Né? Esse aqui é aquele menos 8. Esse aqui, considerando tudo, olha, foi para negativo. O que importa é que agora em março de 2020 está bem acima de março de 2019. Né? Então, tem que sempre ir crescendo aqui. Não pode, nunca uma barrinha dessa daqui ficar menor do que a anterior. Então, ainda está dentro da ideia. Fiz uns aportes agora, vamos ver como o mercado vai se comportar para ver como que eu vou fechar aqui dezembro, né? Se vai ser muito maior que a barrinha vermelha, vai ser igual, ou, quiçá, até menor. Vamos então agora dar uma olhada na carteira totalmente exterior. E antes de passar para a carteira propriamente dita, quero mostrar para vocês aqui, ó. Bom, aqui tem o vídeo da entrevista que eu fiz com o Roberto Lira, o CEO da Avenue, muito bacana. Quem não ouviu ainda, ouça. E aqui tem os posts, né? Mas eu queria era mostrar, por exemplo, ó, tem aqui uma aba Imposto de Renda. Então, também na época de declarar imposto de renda, muitas pessoas me perguntam, né? E tem bastante coisa aqui já. Eu não sei se ficou autoelucidativo, então se tiverem sugestões aí de melhoria, eu posso criar um pop-up ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas aqui tem uns posts aqui que explicam como declarar dividendo, ganho de capital, aplicações financeiras, aquele dinheiro que fica rendendo no banco ou então na corretora, dinheiro. Aqui está faltando a imagem, né? Mas aqui são respostas de algumas perguntas que eu fiz para a Receita Federal. E aqui tem os vídeos que eu fiz agora há pouco tempo. Já na questão de abertura de contas, também estamos tendo essa migração agora da Drive Off para Avenue. Então, muita coisa já está esclarecida aqui nesse vídeo e também no post que eu fiz, né? Mas, se você quiser trocar de corretora, como abrir conta na TD Ameritrade, na Interactive Brokers aqui, ó, que eu falo um pouco mais da Interactive Brokers. A Drive Off não é mais o caso, né? Que ela agora virou Avenue, digamos assim. Então, tem um post aqui que fala só da Avenue, mas se quiser saber mais atualizado, né, tá aqui, ó, nesse vídeo aqui, tá bom? E a carteira tá aqui, ó. Clicando aqui na carteira, a gente passa então a ver como que foi o rendimento da carteira dos investimentos no exterior.
Então, vamos lá. Olhando aqui a carteira, ó, a gente percebe que o rendimento, né, nesse gráfico aqui, ó, desde 2017, ele está igual ao gráfico anterior, né? O outro gráfico está da mesma maneira, ó. Vem caindo ali, ó, de janeiro, fevereiro, março, né? E vamos ver até onde vai. Importante é que está sempre maior do que o mês correspondente aqui do ano anterior, né? Isso que importa. E a carteira toda, como o dólar teve uma alta expressiva, né? Apesar de tudo ter caído, mas ela ficou aqui, segurou, não ultrapassou aqui a linha igual na carteira total, como eu mostrei há pouco. Então, olhando as porcentagens aqui, ó, fechamos stocks com menos 11, os ETF com menos 10 e os REIT com menos 31. Era de se esperar, né? Os REIT eu tenho, então, vamos ver aqui embaixo já, né? Deixa eu falar aqui das ações. Depois a gente fala dos REIT. Então, CVS já viu um pouco negativa, eu comprei ela num preço bem alto, então, mas também não teve uma queda expressiva agora em março. Então, o Berkshire está ali mantendo. American State Water, AWR, continua muito bem, né? Então, se segurou em toda essa crise aí, ela deu uma segurada até agora. Disney, Apple também está com 30%, Visa com 43%. Lembrando, né, que eu fiz aqui, então, eu realizei lucro de 1/3 de AWR, de Apple e de Visa. Né? E aí eu peguei esse lucro e comprei outros ativos que nós vamos ver aqui embaixo. AT&T, estou pensando em comprar mais um pouco agora, gosto do case. Não vejo problema nenhum no cancelamento do buyback, na recompra de ações que eles anunciaram, né? Não vão dar uma parada agora nessa recompra de ações. Teve gente que viu isso com maus olhos, mas eu não vi, não. Muito pelo contrário, mostra a grande preocupação aí com as contas da empresa. Além do mais, ela é uma dividend aristocrat que paga dividendos altos. Há 37 anos ela não vai querer perder esse status, né? Então, e o 5G está chegando aí também para trazer um lucro maior para ela. BlackRock sempre um canhãozinho, subiu esses 10% que acho que em 2, 3 dias. XP, o pessoal está batendo nela, não está gostando muito. ExxonMobil, enquanto tiver essa crise da Rússia com a Arábia Saudita, o petróleo vai sofrer, mas já teve uma leve trégua agora aí, né? E entrou na carteira, então, BioMarin, Skyworks e Palo Alto Network. BioMarin é do mesmo segmento lá de biomedicina, né? Então eu fiz um vídeo falando da Regeneron, que era um ativo que eu estava estudando, que era muito bom, mas perdi o timing. Não vou dizer assim, que eu não vou comprar ela de novo, mas tem outras que eu estou olhando e ela subiu muito. Eu fiz o vídeo, estava para comprar e ela disparou aí mais de 15, 20%. E aí o que eu fiz? Comprei BioMarin, que eu também já estava de olho, e não tinha subido tanto, né? Então, de vez em quando eu faço stock picking, na maioria das vezes até, tem gente que diz que preço não importa, mas para mim importa sim, porque eu comprei CVS a 70 e ela está a 59 já há muito tempo, né? Intelsat, por exemplo, mas Intelsat é um caso à parte, né? Tem um vídeo falando sobre ela aqui, tem um post também, mas isso aqui é um case de estudo de uma small cap. Então eu comprei BioMarin nesse segmento aí de biomedicina, descoberta de medicamentos, né, farmácia, porque eu não tinha nada. E estou de olho ainda em Regeneron. Skyworks e Palo Alto Network. Aqui falando ainda de preço, nessas quedas todas que a gente viu aí, consegui pegar Palo Alto Network com um preço bom, 137, e está se mantendo aí acima de 160. Claro que não é cantar nenhum tipo de vitória, mas é confortante quando você compra um ativo e dali para frente ele vai subindo o preço, né? Os ETF não tive nenhum aporte neles, então só a variação normal do mês. E, por fim, aqui os REITs sim, né? Eles, no total, eles vão sofrer porque PR Properties, olha aqui, ó, menos 63%. Eu até comprei mais, meu preço médio já diminuiu e eu não atualizei aqui, já está em torno de $45. Mas vai sofrer. Enquanto tiver tudo aí nesse lockdown, então os cinemas não funcionam, os parques não funcionam, o esqui lá não funciona, enfim, as escolas também estão sem funcionar, é de se esperar que a receita caia muito, mas ainda acredito no case, quando essa pandemia passar, né? Aqui já Digital Realty,
a gente está falando de data centers, então, né, não teve uma queda grande assim, tanto é que está positivo. Aí a gente tem sim, que eu também aumentei um pouco aqui os aportes, né? LTC, PK, olha aqui a outra que está sofrendo muito, porque os hotéis estão tudo fechados, né? Então caiu demais também. E por fim aqui eu comprei um pouquinho mais de Federal Realty, né? Mas ainda assim também está sofrendo. Então os REITs fecharam em março com menos 36%. O interessante é olhar esse gráfico aqui, ó. Os dividendos recebidos em 2020 comparado com 2019. Então, os dividendos recebidos em março de 2020, eles foram iguais aqui, ó, praticamente iguais a março de 2019. Né? Então, isso aqui que é importante. Os dividendos eles não podem cair, eles têm sempre que subir, ficar em linha. Um mês ou outro ali tem uma variação leve, como, né, deixa eu ver em que mês aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, mas é a questão de pagamento. Pagou um mês, pagou no outro, não foi nem questão de não pagar. Mas na maioria das vezes a barrinha seguinte está sempre maior do que a barrinha anterior ou igual. E aqui eu coloquei esse gráfico, ele é um pouco confuso, mas eu vou explicar. Essa é a porcentagem de dividendos recebida em relação ao mês anterior. Então significa que em janeiro eu recebi 8,45% a mais de dividendo do que dezembro. Tá? Então, se em dezembro eu recebi, um exemplo, 100 dólares, em janeiro eu recebi 108,45. Já em fevereiro eu recebi 11,22% a menos que em janeiro e em março de 2020 eu recebi quase a mesma coisa que fevereiro. Tá aqui, ó, 0,11 a menos do que fevereiro só. E a gente pode ver isso aqui no gráfico. Ó. Então, esse azul aqui é março e esse azul aqui é fevereiro. Então, olha só, a diferença muito pequenininha entre eles aqui. É o que representa esse gráfico aqui. E aqui, a divisão da carteira, né? O gráfico aqui não fica muito bom, tem muita informação, depois eu vou dar uma mexida nele aqui. Então, esse aqui foi o fechamento da carteira totalmente exterior, tá bom? E aí eu deixo aqui a pergunta, né? Como que foi o fechamento da sua carteira no exterior? Foi bom, foi ruim, caiu muito, o dólar segurou, ou se você não investe no exterior, como que foi o fechamento da sua carteira no Brasil? Foi muito ruim, foi pouco, minhas ações caíram 26%, né? E as suas, quanto que caíram aí? Tá confortável, não tá? Vamos sempre trocando essas ideias aqui, porque fortalece aí, inclusive, o bate-papo, a dialética das opiniões, né? O que é importante para o nosso engrandecimento. Então, o próximo vídeo deve vir no domingo. Se tiverem sugestões, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou considerar com certeza para fazer o próximo vídeo. Então, até lá, um forte abraço a todos.